Bom, boa tarde. Eu venho aqui apresentar o desenvolvimento do meu projeto de mestrado com orientação do professor Wagner Cavalheiro Porto, aqui pelo LARP, do MAI. E, como o nome diz, né, moedas, no caso aqui a gente está com o título do projeto de mestrado, né, que, no final, a gente vai apresentar as mesmas coisas, que é o Moedas Romanas na Germânia Magna, tipificação e interpretação dos achados numismáticos. O que é essa Germânia Magna e por que eu apresentei como norte da Europa? Porque, realmente, no caso específico da nossa área de pesquisa, é o norte da Europa. Em especial, as ilhas do Báltico, escandinavas, a ilha de Fünen e Gotland, ali que seriam a Suécia e Dinamarca, a porção central e litorânea da Polônia e um pouquinho aqui do norte da Alemanha também. Para ter uma noção mais ou menos da distância dos limites tradicionais que a historiografia clássica, principalmente para a questão de fronteira, coloca para a questão dos limites romanos, que seriam, em vermelho, o Rio Reno e em verde o Rio Danúbio, para os limites continentais europeus, você tem uma distância relativamente considerável se você pensar a escala de 1 centímetro para 500 quilômetros. Então, é uma distância bastante longa, então a gente precisa pensar como que esse material chegou nessa distância. Bom, primeiro, qual que foi o objeto de pesquisa? Nós tínhamos duas possibilidades ao longo do levantamento do material de moedas romanas. Os tesouros, que pelo asterisco foi realmente o tipo de material que eu selecionei para trabalhar, e os achados unitários, que seriam moedas únicas encontradas em contextos diversificados. Peraí. Bom, como que, ao longo das pesquisas, nós chegamos a diferentes tipos de técnicas e questões que foram para encontrar esses materiais, como os arqueólogos e pessoas comuns foram encontrando, porque as moedas têm muito desse aspecto de você tem as escavações mesmo, um trabalho arqueológico acurado, mas também tem outros meios de se encontrar esse material na região estudada. O mais importante hoje e bastante debatido são o uso de detectores de metais, no qual você tem muitas pessoas que trabalham isso de forma amadora, que, claro, aquela questão do metal, do precioso, da riqueza que você tem em encontrar uma moeda, então você tem uma questão de luxo e, às vezes, dependendo do lugar, uma questão até de venda desses bens, o que não é o caso para a Dinamarca, especificamente, e essas pessoas começam a trabalhar diretamente com arqueólogos em questão de, às vezes, até de encontrar sítios, porque você encontra as moedas e elas viram um indicativo de sítios e afins. Bom, o mais, para nós da área de arqueologia, o mais acurado seria através de escavações arqueológicas. Tem um outro elemento que também é bastante debatido, que são os achados de terras cultiváveis, que eu chamo de terras cultiváveis, que é uma tradução dos achados em terras do plough soils, que seriam, principalmente na Dinamarca, de novo, nós temos, como as terras cultivadas são as mesmas que têm sucessivas ocupações desde a Idade do Ferro, você acaba tendo fazendeiros que, nas suas fazendas, ao passar o arado, para trabalhar a terra para o cultivo do ano, eles acabam encontrando e trazendo à tona tesouros, moedas, achados unitários e por aí vai. E os achados fortuitos, que eles seriam, na verdade, simplesmente uma pessoa andando por aí e encontram esse material.
Voltando, só fazendo uma discussão principalmente do detector de metais, e principalmente da legislação dinamarquesa, todo achado numismático encontrado na Dinamarca ele tem que ser entregue às autoridades competentes. Então, seria ou o museu local, ou eu não lembro agora a sigla, se é o gabinete de antiguidades, mais ou menos nesse aspecto, o gabinete de antiguidades dinamarquesas que é responsável pela salvaguarda. Você depende, diferente de, por exemplo, a Inglaterra, que em certos casos você tem aquele que acha tem o direito de posse. No caso da Dinamarca, você não tem. Você tem que entregar porque tem uma questão de pesquisa e de cuidados com o material. Bom, quais são esses materiais, né? Eu falei num sentido amplo. Bom, o primeiro grupo que, fazendo as leituras e fazendo todo um levantamento de análises quantitativas gerais, tanto para a Dinamarca quanto para a Polônia, principalmente, seriam os denários. Bom, esses denários eles vão estar pensando em termos de... que aí depois eu vou apresentar um pouquinho melhor a questão de cronologias. Ele tem um período o denário ele tem um período de produção, no nosso contexto, de 54 a 200 depois de Cristo, em termos de produção do material. Ou seja, quando nós fazemos as análises tipológicas, nós vemos do reinado, do governo de Nero, até por volta do governo de Cômodos, ao início até de Septímio Severo. Alguns tesouros que eu vou trabalhar, na verdade, 2 deles, é o tesouro de Frombork, que é do ourives de Frombork, que é um tesouro encontrado em terras polonesas, que tem uma associação bem interessante, e Gerlos, que também é polonês, que aí já é um tesouro que não tem material de associação, que a gente possa fazer uma associação, porque tem essa questão de diferença. Nós trabalhamos tanto com tesouros compostos, que seriam tesouros que você tem mais de um tipo de material nele, que não seriam só moedas, e tesouros não compostos, que seriam só de moedas. Claro que o nosso foco principal é o estudo sempre dos conjuntos de moedas, independente dos outros materiais. Bom, esse primeiro material, ele é datado nesse período de produção, e ele vai ocorrer num período muito curto, como o professor Alexander Bursch discute nas suas análises pro material polonês, que é um dos principais estudiosos da área pro material polonês, que ele teria entrado nos contextos do centro-norte da Europa num período muito curto. E, realmente, para as moedas de prata, a gente não encontra muitas moedas dos denários pós-200. Às vezes, uma ou outra moeda, mas o grosso seria dos governos de Marco Aurélio e de Cômodos. E aí, mais para frente, eu vou até explicar quais são as leituras que eles fazem. Num segundo período, nós temos o quê? Primeiro, o término do padrão denário e a substituição dos materiais, isso em Roma, esse padrão se esvai, e tem a substituição desse padrão pelo padrão dos sólides e dos áurei. Essas denominações de ouro já são, primeiro, de um período posterior, por volta do século IV, com algumas moedas sendo encontradas também da segunda metade do século III. Então, dependendo muito do tesouro, você vai encontrar moedas de 270, 280, mas o grosso é as moedas da Casa de Constantino. E da Casa de Constantino, no caso, de produção descentralizada, e as do século V, já centralizadas na produção de Constantinopla. Então, nós temos essas duas distinções dentro desse conjunto de moedas de ouro. No caso, nós vamos trabalhar um tesouro dinamarquês e um tesouro polonês. Por que a quantidade de tesouros de prata é maior do que as de ouro? É claro, entra pela questão de que as moedas de prata são de maior quantidade em termos absolutos, em termos unitários, em comparação às de ouro. Então, por isso que nós
por mais que nós tentássemos deixar uma quantidade igual na seleção dos tesouros, não tem como, por uma questão de predominância do material. E Bolt-Garskopf tem algumas particularidades interessantes. Bom, aqui à direita nós temos o tesouro. Como vocês podem ver, tem moedas perfuradas e algumas com aros de suspensão. As moedas perfuradas, eu não cheguei a uma leitura local do porquê. Porém, eu tive, quando o professor Oriental veio aqui para a defesa do Márcio, eu perguntei para ele, porque ele tinha apresentado dentro da cultura material encontrada em Israel, essas moedas perfuradas, e também de ouro. Então, eu penso, não tenho leituras locais, de numismatas locais, que trabalhem essa questão da perfuração, mas acredito que realmente elas tenham vindo perfuradas, levando em consideração o contexto já do império que nós podemos chamar do Oriente. E as com aros de suspensão, e uma delas tem o aro veio furada e tem o seu aro tapado tem perfuração, melhor dizendo, tapada por um aro de suspensão. Eu tenho um debate aí que eu também preciso ver, quem sabe no doutorado, pensar ou nessa questão dos pingentes. Outra coisa, como vocês podem perceber, esse tesouro é composto, porque aqui no meio nós temos uma barra de ouro com uma inscrição romana de peso e um bracelete, que é o que está ao redor. Que esse bracelete, vendo as leituras, ele é um bracelete de produção local, um bracelete de uma categoria local. Em compensação, aqui, porque eu coloco o outro tesouro aqui, porque esse debate aparece muito das moedas transformadas em pingentes. Então, a questão aqui é mais para a ilustração de como poderia ter sido usado os pingentes num outro contexto, em um outro tesouro também de moedas de ouro, também, se não me falha a memória, já são de um período posterior, são de Valentiniano, se não me falha a memória. Então, nós temos essa questão de possíveis práticas ali, para entender um pouco qual foi o impacto dessas moedas, se foi um impacto comercial, se foi um impacto simbólico, quais foram as relações, que é uma das questões que a gente quer discutir. O quão longe esse material foi, em termos geográficos, e qual foi o impacto dele. Se foi um impacto do exótico, se foi um impacto de adoção de práticas romanas, pensar todas essas possibilidades. Assim, isso é uma das questões que causou muita inquietação, que foram um dos motivos para esse trabalho. Bom, mostrando aqui também alguns exemplos específicos, né, das moedas de Böttinger, e realmente trazendo essa questão da descentralização, e porque nós temos esses dois horizontes de cronologia de produção e de saída do império, porque a gente tem que trabalhar muito bem isso. Quando saiu, quando foi produzido e quando foi depositado, porque são cronologias um pouco diferentes, são justificativas e questões temporais diversas. Bom, como eu falei, nós temos que pensar nisso. Primeiro, a produção, até coloquei só 2 aqui, mas deveria ter colocado 3. A questão da produção, quando foram produzidas as moedas, o entesouramento, que aí nós teríamos que pegar a moeda mais recente, por isso nós trabalhamos com a tipologia, por uma questão de datação do material, e a questão de datação de achado, né, das cronologias de achado. Porque o que acontece? Essas moedas, principalmente as de prata, e especificamente em contextos escandinavos, mas também acredito que em contextos bálticos, infelizmente eu não tive acesso a muita informação contextual nos aspectos bálticos, para fazer uma contraposição, que as moedas de prata elas são muito desgastadas. Esse desgaste fica um pouco complexo, fica um pouco difícil de bater se foi um desgaste do uso dentro de Roma antes da tirada de circulação para essa transposição de circulação para dentro dessa Germânia Magna, ou teria sido uma circulação local que, com o passar do tempo, por relações das elites locais, teriam causado esses desgastes. Bom,
a questão é como que a gente tem a questão como que nós vamos entrar nessa categorização do outro, né? Porque a gente está falando de Roma, mas quem são as pessoas que habitam esse território, que ocupam esse território? Porque elas existem. É muito fácil a gente criar uma entidade chamada povos germânicos e falar que elas são um monolito e tá ali, e pronto. A questão é, primeiro, isso é uma questão arqueológica, porque por mais que nós tenhamos fontes literárias, Tácito, Júlio César, John Cássio, e muitos outros comentem as relações de contato, principalmente de uma ótica, né, romana, das questões todas de Roma de expansão, Júlio César, questões das diversas guerras e revoltas germânicas que nós vamos ver ao longo da história de Roma. Essa questão é muito complexa porque nós precisamos dar materialidade para esses grupos, né? Os textos, por mais que eles categorizem, deem suas questões até etnográficas, dependendo do autor, deem características a esses grupos, nós temos que sempre pensar de maneira crítica, porque é o olhar do romano. E uma das questões desse projeto é trazer o destaque para o não romano, se é que ou para o grupo ali que está entrando, de certa maneira, em contato com a cultura romana e também, em certos aspectos, negociando com Roma, porque as questões históricas da Antiguidade Tardia acabam aparecendo, tem uma categoria de contatos específicas e interessantes que você consegue, pelas datações das moedas, fazer associações, e eu vou apresentar mais para frente. Mas, primeiro, vamos entrar um pouquinho nesse aspecto da arqueologia local, principalmente a arqueologia polonesa. Bom, eles têm uma categoria, eles constroem, né, o conceito, eles trabalham com o conceito de culturas arqueológicas. Ele é um pouco problemático, né, porque ele entra numa coisa quase que aquela associação de associação étnica, né, de uma construção étnica, porém, construção étnica que, às vezes, você pode contestar. Por exemplo, se a gente pensar, né, nos celtas, o que seriam os celtas, né, que entra um pouco mais ou menos nessas questões. Mas eles vão sempre subdividir os grupos conforme vão apresentando, conforme as características do material encontrado vão mudando de maneiras bem fortes. Então, por exemplo, eles vão trabalhar como? Primeiro, os padrões funerários. Então, eles vão trabalhar muito com esses aspectos de padrão funerário, de modos de enterramento, cultura material que foi encontrada dentro desses enterramentos, correlação com alguns sítios que seriam central places. E algumas das categorias dessas culturas arqueológicas que nós trabalhamos estão aqui abaixo. A cultura Przeworsk, Westbalt e Wielbark. Essas culturas, é claro que aqui eu não vou entrar muito na pormenorização, mesmo porque as publicações estão saindo recentemente, agora de 2017, 2018, para cá, em língua inglesa. Então, esses materiais, para entender esses grupos locais, os poloneses estão percebendo e estão divulgando. Então, um livro muito interessante que os autores dos artigos estão publicando, então estão divulgando, principalmente na Academia Pompidou, que eles colocam vou colocar alguns exemplos aqui retirados de um trabalho que eles estão fazendo, que é por exemplo, aqui nós temos alguns broches que eles são ourives, então é uma cultura que tem uma produção material de alto luxo ou de alto padrão de complexidade muito grande. Você pode perceber, esses aqui são todos broches produzidos pela cultura Wielbark. Essa cultura, eles associam, essas culturas locais, pelo que eles fazem, alguns estudos, algumas leituras ainda que eu estou fazendo, associam muito com uma intersecção entre influência celta, principalmente dos celtas que vão migrar não para os Balcãs, mas para a região ali entre a região mais para o oeste, e essas culturas locais pré-romanas, porque nós temos que trabalhar com essa questão. Nós temos, voltando para a questão de cronologia rapidamente, foi uma falha minha, nós temos
o impacto de Roma é tão grande que se criou a cronologia de Idade do Ferro romana. E tem a Idade do Ferro pré-romana. Essa Idade do Ferro romana, ela trata a segunda metade do primeiro século, na verdade do segundo século, entre 140 e 150, até mais ou menos por volta do 200. E nós teríamos a Idade do Ferro inicial e Idade do Ferro romano tardia, que é onde essas culturas materiais, as nossas moedas vão ocorrer de maneira mais forte, e até o período de migração, que seria esse início das movimentações que nós vamos ver nos textos desde a segunda metade do século III até o século IV, século V, e aquela famosa data, né, que é o 476. Mas, claro, ela é só mais uma. Aqui nós temos um outro exemplo, que é da cultura... Também de culturas locais, como você pode ver, o tesouro ele tem já moedas romanas, então você sempre tem questões associativas, e esse material é local. Então, isso é interessante pensar para algumas das interpretações que nós temos. Bom, aí, ok, esse é o parte continental do Báltico. E a parte insular? Bom, tem muitos estudos, principalmente na Dinamarca e na Europa inteira, que trabalham com Central Places, que é um contexto, um aspecto de analítico já do período medieval que foi transposto para questões pré-históricas e para sítios que seriam os locais que iam concentrar as relações locais, que eles seriam da elite, de elites locais, eles seriam os centralizadores do poder e das relações de distribuição de bens, e principalmente bens exóticos, como os importados romanos e as moedas. Goodman é um desses exemplos, que aqui nós só temos o perfil do sítio, que é uma longhouse da Idade do Ferro bem grande e que ficou um período bem longo no tempo. Ela é maior e a mais duradoura dentro do contexto escandinavo, de 200 depois de Cristo até mais ou menos 500. E aí o que nós vamos discutir dentro das questões? Primeiro, Roma teve o seu intuito com essas moedas. E a questão é uma questão de apropriação desses grupos, principalmente que são grupos guerreiros, para operar por Roma como tropas auxiliares, ou questões de federados, ou até uma terceira, que esses grupos teriam atacado as fronteiras, principalmente a Panônia, ou não, seriam essas três possibilidades para essa circulação do material. Num primeiro momento, porque a gente tem que pensar esse aspecto, o material saiu de Roma, mas ele não está estático. Ou seja, existe uma agência desses grupos locais para a circulação desse material. E isso seria, talvez, em um debate que eu preciso, na verdade, talvez fique até para um doutorado, a importância dos Central Places e as relações de tributação locais para essa circulação desse material, dentro da noção, né, das trocas de presente e elites locais que cooptam tributos e têm que, né, sempre dar e receber, dar para receber e receber para justificar a troca. E aí o que acontece? Tem algumas questões também, né? Como eu falei, as tropas, porque Roma sempre soube ler muito bem, né, as elites locais e aqueles grupos que estavam em disputa entre si. O pagamento de tributos pela paz, também, se levarmos em consideração Septímio Severo e a sua própria disputa para a sua legitimação, a gente pensa por que nós temos moedas de Septímio Severo, e os ataques fronteiriços. Desse modo, quando a gente vai para as moedas de prata, principalmente, só para finalizar, quando nós temos a maior quantidade de moedas de prata é de Marco Aurélio e de Cômodo. Isso não é por acaso. Por quê? Se nós pegarmos as fontes textuais, nesse período, Marco Aurélio teve a sua intenção de anexação de duas novas províncias ao norte da província da Panônia, e, ao mesmo tempo, estava tendo que lutar contra certas revoltas ali na mesma região. Então, dessa maneira, uma das leituras que os numismatas locais fazem, com o aporte das fontes textuais, é que essas moedas de prata, e levando em questão todo o aspecto cronológico das moedas de prata,
que elas teriam sido fruto dessas disputas, seja por questão militar propriamente dita, ou seja, né, esses povos locais lutaram por Roma, ou por questões diplomáticas. Esses povos atacaram Roma e Roma, na sua necessidade de uma negociação, incorpora esses grupos e negocia com esses grupos. E isso, só para terminar, matéria-prima. Frombork é isso. Uma das discussões é que essas moedas de prata seriam usadas por matéria-prima. A questão da distinção social, dentro dos usos locais, é claro, seria a questão do exótico e também, se pensarmos em questões militares, a obtenção dessa moeda como butim ou como ligação de um valor guerreiro de um mercenário. E a questão que o uso local tanto das moedas quanto dos objetos romanos, ele estrutura muito as relações sociais, porque nós vamos encontrar muita questão associada do material encontrado em contextos funerários, por exemplo, em quantidades maiores ou menores, que as discussões seriam, por exemplo, para outras moedas, a questão de uma certa distinção social de enterramentos, e também pela questão dos próprios controles, porque Gudme, por exemplo, é um central place que tem muita moeda. Então, seria um local que você faz a referência. O meu chefe está ali e ele controla, e ele que, pela posse e pela distribuição, uma relação quase que clientelista. E é isso.